Boa noite a todas e todos, uma alegria muito grande. A gente está aqui no estúdio da Klabin, ou um estúdio montado aqui na Klabin, melhor dizendo. É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui hoje para discutir o impacto Net Zero. O Impacto Net Zero foi, então, idealizado pela Klabin e, em parceria com o Pacto Global, a gente quer promover o tema da mudança do clima nas empresas no Brasil. Tema esse tão importante e fazer com que empresas, então, contratem metas baseadas na ciência para que a gente consiga, de maneira efetiva e definitiva, reduzir as emissões de gases de efeito estufa para que a gente consiga limitar o aquecimento a 1,5 ou 2 graus Celsius até o final do século. Para isso, a gente precisa cortar pela metade as emissões já até 2030. O desafio não é pequeno, por isso a gente precisa de todas e todos trabalhando muito fortemente nisso e, sem dúvida nenhuma, um papel central e fundamental do setor empresarial nessa luta. E para isso, a gente tem duas estrelas aqui para discutir isso com a gente, nessa que é a primeira live do Impacto Net Zero. Então a gente tem ali à minha direita, mais à direita ainda, ali nesse terno cinza, a gente tem o nosso glorioso Cristiano, que é o CEO da Klabin, que é a maior produtora e exportadora de papéis para embalagem do Brasil. E o Cristiano, então, é o CEO aqui da Klabin e vai falar nessa posição de CEO de uma grande empresa, de qual a importância do engajamento dos líderes empresariais e das empresas nessa agenda. E aqui, à minha direita também, mas mais pertinho aqui de mim, a gente tem o filho, então, do seu Milton e da Dona Maria. É isso? Dona Maria ou Dona Ana? Dona Maria, lembrei. Da Dona Maria, que é, então, sem dúvida nenhuma, uma das maiores estrelas aí no mundo acadêmico, não só no Brasil, como no mundo, o professor Paulo Atacho, que é, então, daqui a pouco a gente fala um pouco mais dele, mas que é um dos autores do 6º relatório do IPCC, que é o tema principal da fala inicial dele. Então, por favor, aproveitem bastante. Não só isso, por favor, peguem no YouTube e deixem ali as questões também, que a gente vai aproveitar para trazer para essas duas estrelas maiores aqui do combate à emissão de gás de efeito estufa e da mudança do clima. O professor Paulo Atacho, ele dispensa maiores apresentações, mas eu quero pegar uma aqui que eu gostei muito, professor. Gostei muito e não deixa de ser um pouco divertida, que eu gostei muito aqui, que é uma matéria no Estado de São Paulo. O Edson Escobar disse que há muitas maneiras de se medir as qualidades de um pesquisador. Número de trabalhos publicados, número de citações, colaborações internacionais, formação de alunos, coordenação de projetos, etc. Mas seja qual for a métrica, é praticamente certeza que o nome Paulo Atacho aparecerá entre os melhores do Brasil e do mundo. Então, o professor Paulo, sem dúvida nenhuma, é uma referência internacional e, como eu disse, é um dos 7 brasileiros autores, aliás, membros do IPCC e autor, então, do relatório, do 6º relatório agora do IPCC. Professor Paulo, por que não, Nobel da Paz também, não é isso? Não deixa de ser, porque em 2007 o IPCC, por conta da importância do tema da mudança do clima, o IPCC foi, então, ali laureado com o Nobel da Paz e o professor Paulo fazia parte, então, da equipe, como faz até hoje. Então, professor, por favor, a voz. Obrigado, Carla. Obrigado pela introdução. Gente, então hoje eu vou trazer aqui rapidamente para vocês um pouco das questões científicas associadas com as mudanças climáticas e, no finalzinho, discutir um pouco a questão dos impactos que podemos ter aqui no Brasil. Primeiro, eu quero ressaltar algumas frases importantes do relatório do IPCC. Antes de entrar nos números e nos gráficos, eu acho que é importante a gente pegar a linguagem que hoje está sendo utilizada
para a questão das mudanças climáticas globais. Uma delas é esta. Mudanças recentes no clima são generalizadas, rápidas e intensificadas e sem precedentes em pelo menos 6.500 anos. Quer dizer, veja a responsabilidade que a atual geração nossa temos em relação à mudança do clima, que é a primeira vez que ocorre nos últimos 6.500 anos com essa magnitude. E aí o IPCC foca bastante na questão da absoluta necessidade de redução imediatas de emissões. Então, uma frase desse tipo, a menos que haja reduções imediatas, rápidas e em grande escala nas emissões de gás de efeito estufa, limitar o aquecimento a 2 graus Celsius pode ser impossível. É uma clara mensagem da ciência para a sociedade. Então, o cientista não toma decisões políticas, mas a gente manda uma mensagem para os tomadores de decisão, né? Uma outra frase importante é que é indiscutível que as atividades humanas estão causando as mudanças climáticas, tornando eventos climáticos extremos, incluindo ondas de calor, chuvas fortes e secas, mais frequentes e severas. É uma mensagem associando a mudança climática a essas ondas de calor, grandes enchentes, que estão aumentando de frequência e de intensidade. E ela coloca de uma maneira explícita de que a mudança climática já está afetando todas as regiões da Terra e de muitas maneiras. E as mudanças que nós vamos experimentar vão aumentar com cada aquecimento adicional. De novo, é uma chamada da ciência para reduzir emissões se a gente quiser diminuir o impacto socioeconômico que já estamos tendo hoje e que as próximas sociedades nossas vão ter nas próximas décadas. Algumas das mudanças climáticas que a gente já está tendo hoje são irreversíveis. No entanto, algumas mudanças podem ser retardadas e outras podem ser interrompidas se limitarmos as emissões. Quer dizer, de novo, tocando na questão da importância de reduzir emissões imediatamente para minimizar mudanças climáticas que podem ser irreversíveis. E para limitar o aquecimento global, são necessárias reduções fortes, rápidas e sustentáveis de dióxido de carbono, metano. Pela primeira vez o IPCC coloca muito claramente os outros gases de efeito estufa nos processos de redução. E ele coloca que isso não só reduziria as consequências das mudanças climáticas, mas também melhoraria a poluição do ar nas grandes cidades. Então, pela primeira vez, o IPCC faz o vínculo entre as mudanças climáticas e a qualidade do ar muito ruim que nós temos em muitas das nossas grandes áreas urbanas, né? Bom, olhando agora um pouco os gráficos que os cientistas prepararam para ilustrar de onde vieram essas conclusões, né? Na esquerda vocês veem a série temporal do aumento da temperatura ao longo dos últimos 2.000 anos, né? E na barrinha da esquerda, a temperatura do planeta na última era interglacial, né? Então a gente vê que nos últimos 100.000 anos nós tivemos valores de temperatura similares ao que a gente tem hoje, né? E o gráfico da direita mostra a responsabilidade do aumento da temperatura. Em verde estão todas as forçantes naturais do clima que nós conhecemos e em marrom a responsabilidade do homem. Nós só conseguimos reproduzir a curva preta, que são os aumentos observados de temperatura, se incluirmos a responsabilidade do homem. Então, é inequívoco hoje a responsabilidade humana no aquecimento global, né? Isto a gente observa de várias maneiras. Por exemplo, nesse mapa da esquerda, são o aumento da temperatura já observado no Brasil. Vejam, por exemplo, na bacia do Rio São Francisco, aumento de temperatura de 2,2, 2,5 graus, a parte leste da Amazônia também, né? Então, o aumento da temperatura hoje, você não precisa ser cientista para observar que as mudanças climáticas estão com a gente aqui agora. O mapa da direita mostra uma outra questão que é importante,
são as anomalias na chuva, na precipitação. Em amarelo, quando há uma redução na chuva. Então veja que metade do Brasil já está sofrendo, não são previsões do futuro, né? Reduções importantes na chuva. No caso do Vale do Rio São Francisco, tem regiões que hoje está chovendo 25% a 30% a menos do que chovia algumas décadas atrás. E aumento da precipitação, inclusive de eventos climáticos extremos, na parte sul do Brasil, né? Este gráfico ele mostra, além do aquecimento causado por cada gás de efeito estufa, CO2, metano, óxido nitroso, o papel do resfriamento do clima dos aerossóis. Então, os aerossóis estão mascarando 1/3 do aquecimento que já ocorreu no planeta. O que isso quer dizer? Quer dizer que se os países limparem as atmosferas das suas cidades, né? China está fazendo isso, a Índia está fazendo isso e aqui no Brasil também, né? Nós vamos aumentar rapidamente em meio grau, que é 1/3 de todo o aquecimento que temos até agora. E esse é um movimento que vai ocorrer porque assim que desativarmos a queima de combustíveis fósseis nos automóveis nas grandes cidades e, por exemplo, a queima de carvão, que emite grande quantidade de partículas de aerossóis, este aquecimento adicional e muito rápido vai acontecer no planeta. O IPCC deu uma especial atenção aos eventos climáticos extremos. Vejam que os eventos climáticos extremos estão aumentando de frequência e intensidade em praticamente todas as regiões do nosso planeta, com ondas de calor, com extremos de precipitação e assim por diante. Mas a grande questão é, para onde nós estamos levando o clima do nosso planeta? Então, para isso, nós precisamos dos cenários de emissões. Como é que a humanidade vai reduzir ou aumentar as emissões de acordo com cenários socioeconômicos, né? Bom, o IPCC trabalhou com 5 cenários socioeconômicos, 2 deles muito otimistas, 2 deles são esses 2 intermediários mais realistas e um cenário de que se a gente continuasse a aumentar as emissões nas taxas que estamos tendo hoje. Bom, e a cada cenário desse, nós temos cenários de redução de metano, óxido nitroso, aerossóis e assim por diante. Nós pegamos esses cenários, jogamos em modelos de computador que fazem as previsões do aumento da temperatura. Bom, e as previsões são alguma coisa da ordem, nos cenários mais otimistas, 1,4 a 1,9 graus, nos cenários mais realistas, 2,8 a 3,7 graus, e no cenário de continuarmos as emissões como nós temos hoje, 4,3 graus centígrados. Mas isso não conta toda a história. O mais importante é a distribuição geográfica desse aumento da temperatura, que, infelizmente, não vai ser compartilhado por todos igualmente no planeta. Veja a situação do Brasil num cenário de 4 graus Celsius de aumento de temperatura, que é o cenário de continuarmos as emissões como estamos hoje, um aumento da temperatura de 5,5 graus a 6 graus na parte central do Brasil e na Amazônia, que isso vai ter um impacto enorme. No Ártico, aumentos de temperatura da ordem de 7 graus Celsius, o que vai fazer com que o gelo do Ártico seja praticamente inexistente durante o período de verão, já nas próximas décadas. Olhando o mapa agora de um dos cenários realistas, né, do Acordo de Paris sendo implementado, a gente vê que todo o Brasil central e a parte leste da Amazônia vai aumentar de temperatura da ordem de 3,5 graus a 4 graus. Então, isso é claramente uma mensagem importante para a sociedade que a ciência está trazendo. Outra questão importante é a chuva e a quantidade de umidade no solo, que é crítico para a agricultura. Então, num cenário de aumento de 4 graus, veja o que acontece com a parte central do Brasil, né? Uma redução muito forte na chuva, que leva a uma redução muito forte na quantidade de umidade do solo, que basicamente é de onde as plantas retiram água para a sua própria sobrevivência. Se olharmos com mais detalhe este gráfico, com 4 graus de aquecimento,
nós teremos redução na precipitação da ordem de 40% a 50% no Brasil Central. Portanto, toda a questão do agronegócio pode ficar em perigo com uma redução na chuva e um aumento da temperatura prevista pelos modelos do IPCC. Isso já é conhecido da Embrapa. Esse é um mapa que eu retirei da Embrapa, publicado em 2019, mostrando o avanço, né, das áreas com muito alto déficit hídrico, que na década, há 20 anos atrás, se limitava ao Nordeste brasileiro. Ela foi avançando e, veja, nesta atual década já entra em Mato Grosso e na próxima década já entra em Goiás, Mato Grosso do Sul, exatamente na região onde hoje o Brasil tem uma das maiores produções de alimentos do mundo. Portanto, nós temos que repensar que país nós queremos, porque um país que vive somente de áreas de pastagem e plantações de soja pode ser não tão viável, não tão competitivo no futuro muito próximo. Isso quem diz não é o IPCC, mas são mapas da própria Embrapa, né? Os eventos climáticos extremos estão aumentando significativamente no mundo todo. Vimos 48 graus no Canadá de temperatura, que nunca tinha sido observado em 110 anos, 52 graus na Califórnia, e a crise hídrica que nós temos agora no Brasil Central, que mostra a necessidade de um planejamento energético estratégico, levando em conta esse aumento dos eventos climáticos extremos. E o IPCC prevê que um evento climático extremo que acontecia uma vez a cada 10 anos, com um aumento de 4 graus de temperatura, esse evento pode se tornar 9,4 vezes mais frequente. Ou seja, os eventos climáticos extremos vão aumentar e muito a sua intensidade e a sua frequência. Isso também se dá em grandes enchentes, grandes inundações ou em secas que afetam a produtividade agrícola, né? E para a gente terminar, um outro aspecto importante é de que a fração do CO2 que nós estamos jogando na atmosfera, conforme aumentamos as emissões, isso está fazendo com que os ecossistemas terrestres e os ecossistemas marinhos diminuam a sua capacidade de absorção de CO2 e mais dióxido de carbono pode ficar na atmosfera se nós tivermos um aumento de temperatura de 4 graus. Ou seja, isso acelera o aquecimento global de uma maneira importante. Do ponto de vista de nível do mar, que é uma das importantes vulnerabilidades do Brasil, um aumento do nível do mar da ordem de meio metro a 1 metro, se levarmos em conta todas o que nós conhecemos hoje das geleiras que já estão derretendo, mas o IPCC, pela primeira vez, fez simulações. Como é que pode ser o aumento do nível do mar em 2300? Por que o IPCC fez isso? Porque uma vez que você derreta um bloco de 1 quilômetro cúbico de água da Groenlândia e ela vai para o oceano, não há maneira conhecida da ciência que possa reverter esse processo. E a previsão é de um aumento de 15 metros no nível médio do mar em 2300, continuando o atual cenário. Portanto, vejo até o segundo andar de um prédio em Copacabana ou Ipanema pode vir a ser inundado. Isso é uma coisa que todos nós temos que se preparar para isso, né? A ONU, para isso, desenvolveu os 17 ODS, né, que são indicadores importantes que estão sendo implementados pelos governos, pelas empresas, governos em todos os níveis, e um dos riscos maiores que nós temos hoje é a questão do impacto na produção de alimentos em um planeta 3 graus mais quente. Este gráfico foi publicado em 2016 pelo Fórum Econômico Mundial. Veja a situação do Brasil, com uma queda na produtividade de até menos 30%, menos 40%. Então, veja, isso é um alerta da ciência para o desenvolvimento brasileiro como um todo. E, para terminar, a questão da Amazônia também é muito crítica e, basicamente, a Amazônia pode se tornar uma emissora significativa de carbono, porque com esse aumento da temperatura,
basicamente as enzimas que controlam a fotossíntese vão perder a eficiência que elas têm hoje, e isso é um processo que é muito preocupante, porque a Amazônia pode começar a soltar carbono para a atmosfera, agravando esses cenários que a gente já viu. Então eu agradeço a atenção de vocês, e eu acho que é importante, isso vai ser discutido nas demais intervenções, que as questões ambientais e climáticas elas vão impactar cada vez mais na economia dos nossos países, do nosso planeta, no emprego e também nas desigualdades sociais. A adaptação às mudanças climáticas e a redução das emissões são essenciais de serem feitas, e é importante que as pessoas e os países mais vulneráveis vão ser os que mais vão ser impactados. Um americano que tem uma casa de 300 metros no Texas, ele vai ser muito menos impactado pela mudança climática do que uma pessoa vulnerável que mora, por exemplo, numa favela em São Paulo ou numa comunidade no Rio de Janeiro. E isto é uma questão extremamente importante do ponto de vista social. E, no caso brasileiro, a gente tem que frear a destruição dos nossos ecossistemas. Então, para lutar contra essa questão, nós precisamos todos juntos, governo, ciência, sociedade, e o setor empresarial é estratégico para lidar com essas questões. Obrigado pela atenção, pessoal, e aí depois vamos discutir os aspectos que vocês quiserem. Obrigado, professor Paulo. E eu estou vendo aqui um certo desânimo aqui no Estúdio Klabin, as pessoas em casa já desistindo. Senhoras e senhores, não desistam. A gente trouxe os problemas, mas a gente vai falar em solução também. Sem dúvida nenhuma, eventos climáticos cada vez mais intensos e extremos. Esse é um recado muito importante, mas, como diria, professor, o ex-presidente Obama, a nossa geração é a primeira a sentir os efeitos da mudança do clima e é a última a poder fazer alguma coisa para reverter esse quadro, né? Então, quero convidar agora aqui o Cristiano para falar um pouco sobre a atuação da Klabin, que, devo dizer aqui, tem uma atuação exemplar e tem muito dos caminhos para a gente combater aqui a mudança do clima. Obrigado, Carlos. Obrigado, brilhante professor Paulo Artacho. É uma satisfação enorme poder tê-lo aqui conosco hoje. Acho que sem dúvida, o professor Paulo Artacho é uma das grandes personalidades brasileiras que a gente, de uma vez por todas, precisa reconhecer e colocar como sendo a pessoa a ser ouvida nesse momento no país, no que se refere às mudanças climáticas, principalmente. Mas ampliando um pouco a visão, também pelas questões sociais do nosso país nos próximos anos. A consequência de tudo que ele falou vai significar a vida, principalmente das comunidades mais pobres do Brasil. Acho que isso ficou claro. Bem, professor, a gente na Klabin procura trazer nesse momento, pelo menos no papel aqui desse evento com a sua presença, um pouco da visão geopolítica do que aconteceu durante alguns anos. O senhor falou de 6.500 anos, eu vou pegar só de 200 anos para cá, né? E daí eu começo um pouco a contar a história do último ator que o senhor comentou, que é o setor empresarial. Setor empresarial esse que ainda não disse a que veio. Tá? Setor empresarial esse que precisa se mobilizar, que precisa se comprometer, que precisa ser diligente na sua atitude daqui para frente. O setor público tem o seu papel, a gente vai falar um pouco sobre isso aqui, mas o setor privado, ele começou a queimar combustível fóssil na Revolução Industrial, em meados do século XVIII, né? E vem queimando combustível fóssil desde lá. Tá? São 200 anos e hoje o carvão e o petróleo ainda são os principais motivos da emissão exagerada ou exacerbada do CO2 no planeta. Então, portanto, a gente precisa reconhecer nessa condição geopolítica como o mundo vem se transformando e qual o nosso papel, principalmente do setor privado, a partir de agora. Tá? Bem, nesses primeiros 200 anos, primeiros 200 anos
da Revolução Industrial, a gente chegou em meados então dos anos 70, percebendo que não dava mais para extrair os recursos do planeta dessa forma. Tá? Então, eu trago essa conferência de Estocolmo, que talvez tenha sido o primeiro grande evento geopolítico que, de fato, trouxe essa realidade. E esse papel da Conferência de Estocolmo, a partir daí, construiu um raciocínio que foi evoluindo até a gente vai chegar a Rio 92, e essa construção, essa evolução do mundo geopolítico precisa ser olhado de forma contextualizada, né? Então, a partir dessa Conferência de Estocolmo, já se percebia que algo precisava ser feito para melhorar a nossa própria condição do ser humano neste planeta. Tá? Os estudos, o professor já falou em vários eventos, são praticamente um século que esses estudos do meio ambiente já destacam isso, mas foi ali, por volta dos anos 70, que Sherwood, depois reconhecido só em 95 pelo Prêmio Nobel, né? Imagino, depois o professor me corrige, mas ainda é o único Prêmio Nobel especificamente de um assunto do clima, tá? Mas foi a partir daí que os gases de efeito estufa começaram a, de fato, ganhar uma conotação muito grande. A partir deste evento dos estudos de Sherwood, começaram a se discutir não só o impacto dos gases de efeito estufa, mas como seria a convivência da humanidade com esse planeta. E ali vem esse relatório da primeira-ministra da Noruega, à época, que criou um relatório que mostrava que não bastava a gente olhar para a nossa condição, mas também precisava olhar na visão sustentável, principalmente das comunidades em países, principalmente do Hemisfério Sul, que precisavam ser reconhecidos que o seu desenvolvimento ainda não tinha acontecido. O seu desenvolvimento do planeta aconteceu muito fortemente com a extração dos recursos naturais do Hemisfério Norte, mas o Hemisfério Sul ainda não tinha feito esse papel, né? Ainda não tinha se desenvolvido. E como a gente poderia garantir, a partir dali, que essa sociedade do Hemisfério Sul pudesse continuar a se desenvolver, que a própria sociedade do Hemisfério Norte pudesse se relacionar com o meio ambiente de forma responsável e sustentável, daí a formulação do conceito de sustentabilidade começa daí. Esse assunto começou a ganhar uma outra conotação no mundo, mas ainda era um ambiente de cientistas, né? Durante todo esse tempo, pessoas como o nosso querido, brilhante professor Paulo Artacho, eram eles que determinavam como as coisas estavam acontecendo, e essa linguagem não é simples, né? Sair da academia e vir para a sociedade não é uma conexão simples, né? Então, esse movimento geopolítico dessas conferências da ONU fazem esse papel, tiveram esse papel na história. Lá em meados dos anos, final dos anos 80, houve uma grande mobilização no mundo, tá? Por queimadas. Então a gente vivia, naquela época, situação parecida com o que a gente vive hoje. Não pelo tamanho dos eventos, que hoje são muito maiores, mas já havia queimadas na Amazônia que chamava a atenção. Naquele ano, a revista Time, além de outras mídias, trouxeram o planeta Terra como pessoa do ano. Essa ação fez com que se criasse um grande ambiente para se discutir meio ambiente. Então, a gente estava saindo de um ambiente de cientistas para um ambiente de discussão de desenvolvimento sustentável, fazendo a transferência para a sociedade civil de um debate público que precisava acontecer. A mídia reconhece isso de uma forma forte, crítica, como tem que ser o papel dela. E o Brasil, naquele momento, começou a desenvolver um papel que até hoje a gente ainda pode considerar importante em relação ao clima e à biodiversidade. O Brasil se candidatou para fazer o evento da Conferência da ONU sobre o Clima. Depois do Brasil ter se candidatado a este evento, houve a morte, no final de 88, de um seringueiro aqui no Brasil, né? Aquilo pegou todo mundo de surpresa,
né? Inclusive o governo brasileiro. Então, todo esse ambiente que foi provocado, toda essa construção geopolítica que vinha acontecendo no mundo, né, com essa transferência da ciência para a comunidade civil, fez da Rio 92 o grande evento naquele momento, reunido mais de 170 países naquele momento, com representação global, estando aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, debatendo o tema de fato e tentando buscar os responsáveis a partir dali, para que se pudesse se comprometer e que de forma que daqui a alguns anos a gente pudesse já começar a ver alguns resultados. Esses resultados não apareceram até então, né? A gente ainda busca os resultados que a gente já olhava nessa época, né? A partir da Rio 92, a gente reconhece aqui, eu sou obrigado a trazer, Carlos e professor, o papel da Klabin já naquele momento. Curiosamente, hoje eu tenho a satisfação de dizer que a Klabin está participando dessa COP, que vai participar da COP que nós vamos ter em Glasgow, mas a nossa história já estava aqui na própria conferência da Rio 92, né? O nosso acionista e na época, ministro Celso Laffer, das Relações Exteriores, ele é do grupo familiar da Klabin e participou já naquele momento como vice-presidente dessa conferência. E o nosso brilhante doutor Israel, uma personalidade do mundo ambientalista reconhecido globalmente, ele é fundador da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável, ele presidiu o Comitê Nacional da Organização da Eco 92. Estão fazendo um link do que a gente vive hoje, do que a gente já vivia lá atrás. A gente conseguiu, inclusive, levar pessoas para conhecer as instalações da Klabin. Eu falava numa conversa há pouco com o professor e com o Carlos, que essa cultura do manejo florestal brasileiro, tratando a floresta como uma atividade de agricultura, portanto, plantando na mesma terra, na mesma área, por dezenas de rotações e a terra mantendo a sua produtividade, portanto, não há, desde do final dos anos 80, desmatamento no setor florestal. O setor florestal ele cultiva a árvore, ele planta, ele planta, colhe e planta novamente na mesma área, né? Esse setor florestal já no final dos anos 80, já levava membros da própria convenção para conhecer o que era o manejo florestal. Esse manejo florestal, aqui fica evidente. A Klabin foi a primeira empresa do setor de papel e celulose da América Latina a ser certificada de FSC. E aqui eu trago um pouco do que hoje a gente repete, né? Já são décadas que a gente vem repetindo as mesmas coisas, né? Mas a gente tem que continuar repetindo. O professor deixou claro para onde é o caminho do planeta se a gente não fazer nada, né? Responsabilidade da cadeia de fornecedores, né? Aqui no final dos anos 90, a gente já vinha sendo pressionado no bom sentido por um grande cliente da Klabin, a Tetra Pak, que na época exigia a certificação da Klabin. Então, a responsabilidade da cadeia de uma empresa global questionar um fornecedor e nos provocar fez com que a nossa cadeia melhorasse. Então, eu já fiz um reconhecimento público e continuo fazendo de que a responsabilidade compartilhada da cadeia é o que, de fato, transforma o setor empresarial. De novo, eu faço o chamamento que a gente ainda não disse a que veio. A gente precisa se provocar mais o mundo empresarial. Aqui um pouco do que ocorreu do ponto de vista histórico, alguns fatos importantes. Eu trago aqui a submissão das metas da Klabin ao Science Based Targets Initiative, que foi de fato, talvez, a Klabin foi a primeira empresa da América Latina a submeter as suas metas, depois aprovadas no início de 2021, e muito provável, por esse histórico de comportamento e pela própria submissão das nossas metas, né? Relembrando, né? Dentro da nossa responsabilidade do setor empresarial, não adianta a gente dizer que a gente vai fazer algo. A gente precisa submeter de forma
de forma diligente a terceiros para que isso seja medido. A governança da emissão das suas emissões é um fator fundamental para que, de fato, a transformação ocorra. Então, aqui vem, de forma vigorosa, o nosso convite para que todos submetam as suas metas, para que a gente seja diligente nos nossos objetivos. Eu trago rapidamente aqui um pouco da visão de como a própria Klabin tem a sua solução de carbono. Eu tenho algum cuidado para fazer referência a esses números, no sentido de que isso não é o suficiente. Mas vamos só olhar os números por um minuto. A Klabin, até 2020, já tinha reduzido as suas emissões de 64% de CO2 equivalente. Como o professor bem colocou, são outros gases além do carbono. Tá? Se olha o nosso balanço, tá? Nós emitimos nas nossas operações, quando a gente produz o papel e depois leva isso para as nossas unidades industriais para a produção de embalagens, nós, então, ali emitimos carbono. Tá? No entanto, nós removemos o carbono da atmosfera e estocamos o carbono da raiz à árvore, portanto, a árvore fazendo a sua fotossíntese, consumindo o CO2, se alimentando do CO2. Esse processo, essa remoção e esse estoque de carbono faz com que a gente seja positivo em carbono. Eu falei aqui do cuidado com esse slide porque eu citei em alguns eventos e faço questão de citar que isso, talvez, em algumas situações, é colocado como um berço esplêndido do Brasil, de ter as suas florestas mantidas e preservadas. Isso é a nossa obrigação, que a gente precisa continuar fazendo. Mas a gente precisa absolutamente olhar e mitigar aquilo que a gente tem na nossa indústria. Eu estou falando aqui principalmente no papel do setor privado, que por vezes, precisava ter reagido, não reagiu. O setor público tem o seu papel, mas o setor precisava ter reagido com novas tecnologias, com processos que mitiguem a sua emissão. Está aqui mais um chamamento para que, de fato, a gente troque equipamentos, para que a gente mude processos, para que a gente revigore a nossa tecnologia, sempre olhando a mitigação de carbono e não olhando só o benefício das nossas florestas plantadas. Que as nossas florestas plantadas que abrem as portas para o mundo. É a nossa biodiversidade, é o nosso território, é a nossa floresta tropical que faz com que o Brasil seja uma potência mundial climática. No entanto, e da biodiversidade, no entanto, se nós não mostrarmos ativamente a nossa atitude para reduzir, para mitigar os gases de efeito estufa, não será o suficiente. Eu trago agora, como fiz a referência no início, nós tivemos a participação do nosso Dr. Israel Klabin, do nosso Dr. Celso Laffer em 92. A partir de 92, a gente teve na sequência o início das conferências. Foi a partir da Rio 92 que se criou a obrigação ou a necessidade de que os países começassem a medir e controlar os seus gases de efeito estufa. E a partir dessas conferências, então, criadas logo na sequência da Rio 92, nós estamos na 26ª, portanto, a COP 26, que se iniciou lá em 95, após a Rio 92, teremos a COP 26 agora e a Klabin novamente tem o orgulho, o privilégio, a satisfação de poder participar, tendo sido convidada pelo presidente da COP, o Dr. Alok Sharma, dentro de um grupo de CEOs globais, para que pudesse discutir a agenda da COP. Agenda essa que, basicamente, para a Klabin, se restringiu a uma função específica de trazer o maior número de empresas possíveis para a corrida para o zero, para a sua neutralidade de carbono, para mitigar a sua emissão de carbono. Nós tivemos um evento importante com a vinda do presidente Alok Sharma ao Brasil. Eu estive presente nessa visita, o acompanhei. Aqui eu faço referência ao nosso amigo e querido Gilberto Tomazoni, presidente CEO da maior empresa de proteína animal do mundo. E aqui sim uma referência importante de ver que empresas do porte
da JBS, com a relevância que tem a JBS, também se comprometendo, e aqui a gente considera um evento importante para toda a COP26, a adesão da JBS. Aqui, rapidamente, alguns dos eventos que estão acontecendo agora, principalmente com a reunião do G7 e do G20, já iniciando a preparação das negociações da COP26. E aqui, basicamente, eu trago, tentando me encaminhar para o final, alguns números curiosos e também com aspecto geopolítico, né? Das 15 maiores economias do mundo, e fazendo um paralelo curioso com os 10 maiores emissores do mundo, né? E aqui eu trago aquela informação que eu falei do começo, que há 200 anos a gente vem fazendo a mesma coisa, usando os combustíveis fósseis para poder fazer com que as nossas indústrias, que as nossas casas sejam confortavelmente tratadas, para que que as pessoas nas nossas casas tenham conforto e assim por diante. Mas isso não é mais viável da forma que a gente está levando o mundo. A gente precisa atacar de frente as questões, principalmente de geração de energia. É um problema grave, um problema muito grave. Eu queria fazer uma referência à Amazônia. Esse é um tema delicado, mas que traz algumas curiosidades que a gente precisa, para talvez se motivar um pouco, lembrar que o Brasil, meados dos anos 90, foi citado com reduções de 70% do seu desmatamento. O Brasil já fez caminhos brilhantes no desmatamento, já teve atitudes reconhecidas globalmente. E a gente precisa voltar com essa atitude. Nós somos um Estado reconhecido por tudo o que fez por esse planeta, e a gente tem um papel, tem uma obrigação que é de poucos, pelo tamanho da nossa floresta, pelo tamanho do nosso próprio país e pela responsabilidade do estoque de carbono que está ali posicionado na Amazônia. Um dado triste, mas que a gente precisa dizer. E aqui não tem objetivo nenhum que não seja reconhecer a nossa responsabilidade. Nós desmatamos um Líbano por ano. É difícil reconhecer isso. São 10 mil quilômetros quadrados, né? Eu tenho acompanhado e vejo o esforço para que, de fato, isso reduza. Mas a gente precisa cobrar e garantir que, de fato, a redução do desmatamento aconteça imediatamente. Tá? Eu queria fazer uma referência rápida à nossa campanha, junto com o nosso Carlos, do Pacto Global, da campanha para o Impacto Net Zero, exatamente para o chamamento das empresas para a neutralidade de carbono. Por favor, vamos olhar um vídeo rápido e a gente já volta a conversar. O progresso, ele nos trouxe até aqui. Transformou o modo como nos relacionamos com o meio e criou nova relação entre as pessoas e a natureza. Mas é tempo de recriarmos essa conexão. Chegou a hora de nos unirmos pelo planeta e garantirmos as gerações do futuro. A Klabin, que já possui balanço positivo de carbono, ou seja, captura e fixa mais carbono do que emite, está totalmente comprometida em continuar com a redução e a neutralização de suas emissões de forma alinhada com a ciência e a tecnologia. E agora uniu-se à Rede Brasil do Pacto Global da ONU para criar o Impacto Net Zero, um movimento em busca da redução das emissões de carbono. Seremos uma rede de pessoas e empresas unidas pelo mesmo objetivo. Juntas pelo nosso planeta, juntas pelo nosso futuro. Acesse impactonetzero.com e saiba como fazer parte da mudança. Sensacional, muito obrigado, professor Cristiano. E fica um agradecimento aqui, como brasileiro, nem só como representante do Pacto Global, a você, né, por nos ajudar também nessa liderança, como um líder
empresarial dentro da COP26. A gente vai explicar um pouco melhor o que é essa tal de COP26, que a gente já falou várias vezes aqui. Sem dúvida nenhuma, cabe explicação. Agora, uma coisa que eu queria chamar a atenção e agradecimento também à Klabin e toda a família da Klabin, sem dúvida nenhuma, que tem essa liderança tão necessária dentro dos temas. Queria trazer 2 dados, né? Um dado que é com relação à necessidade da liderança empresarial, a população quer isso, né? Então, uma pesquisa que eu gosto sempre de citar, o Barômetro da Confiança, pesquisa essa usada por empresários, inclusive o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, ele usa muito essa pesquisa e mostra então que 80% para 90% da população ao redor do mundo demanda então que líderes empresariais venham à frente para falar dos temas da sociedade, assim como o Cristiano está fazendo agora. E aí, é claro, por trás disso também tem ali uma expectativa de que as empresas ajudem a endereçar essas questões, né? E que questão maior da sociedade que a gente quer ver a atuação clara e direta das empresas, dos líderes empresariais, senão a mudança do clima. E o secretário-geral, eu já fui do Conselho de Administração Global do Pacto, e o secretário-geral, ele fala recorrentemente de que a gente já tem as tecnologias, de que a gente já negociou o que tinha que negociar, a gente tem que mostrar resultado, né? E é disso que o Cristiano estava falando ainda há pouco e comentou também a questão, e bem de maneira bastante contundente, gosto muito disso, de que as empresas têm que vir para o jogo, né? E tem um comentário seu em alguma matéria, alguma entrevista que você deu, que você falou que a gente tem que parar de fazer espuma. E aí vem minha primeira pergunta a você, Cristiano. O que significa isso, né? Por que as empresas deveriam e devem entrar nessa agenda, contratando metas relacionadas a clima? Bom, a forma talvez pejorativa de que eu já falei sobre a espuma que o setor privado pode estar fazendo não é novidade. A gente sabe que a empresa tem o papel perante ao seu acionista, perante ao seu público, de cumprir o seu papel de gerar recursos, de gerar riquezas. Então, portanto, é adequado, é correto as empresas poderem se vender, né? Mas esse tema específico do clima, ele tem causado um desconforto muito grande. Depois o professor pode até elaborar um pouco sobre isso, mas já está dado que a nossa geografia vai ser outra no futuro, né? A gente já sabe esse transatlântico chamado planeta Terra. Se a gente parar agora com todas as emissões, mesmo assim a gente não segura mais, né? O efeito está dado, né? A gente de fato vive na era antropocênica e nós sabemos, eu acho que está mais do que claro, o que a gente fez principalmente desde da Revolução Industrial. Então, dado essa emergência, as empresas não têm opção. E o setor privado, ele tem um papel importante. Eu falo diretamente para o setor privado porque eu estou dentro dele, né? Obviamente que eu poderia falar do setor público, né? Município, governo, estado. A gente tem visto, a gente fala muito da Amazônia, mas dentro da cidade de Belém tem milhares de pessoas, talvez milhões de pessoas vivendo sem esgoto e talvez aqui em São Paulo, na represa Billings, estamos aqui a 15, 20 quilômetros, a gente está vendo como a gente trata os nossos mananciais. Então o setor público tem o seu papel, e não só no desmatamento da Amazônia que a gente falou aqui, o setor público como um todo, os municípios, o estado e assim por diante. Mas o setor privado, que é quem eu represento, a gente precisa submeter metas, a gente precisa se cobrar, a gente precisa dizer e publicar quais são os nossos números e garantir que agentes independentes controlem isso. Muito obrigado, muito obrigado. Professor, ainda pensando no setor privado, acabamos de ter a apresentação sobre o 6º relatório do PCC, né? E, claro, de maneira muito clara, né? Claro, de maneira muito clara, a gente viu todo o impacto aí na nossa vida e, obviamente, também no setor privado. Mas qual
é o recado para o setor privado que o relatório do PCC nos passa? Olha, o recado principal do relatório do IPCC, em geral, não só para o setor privado, é de que, gente, isso não é o fim do mundo, não é uma catástrofe, não é uma hecatombe, digamos assim, do planeta como um todo. É uma mensagem muito clara para a sociedade de que o atual modelo de desenvolvimento socioeconômico que nós temos hoje, ele é insustentável, inclusive a curto prazo. Quer dizer, a mensagem não poderia ser mais clara de que nós vamos mudar o nosso sistema socioeconômico. Um sistema socioeconômico que seja baseado numa visão de longo prazo, que seja baseado em compromissos sociais também, né? Em compromissos de sustentabilidade e assim por diante. E nesse cenário, as empresas são chave. Só a atuação governamental, obviamente, não vai dar conta dessa tarefa enorme que a sociedade toda tem que fazer. Então, é sociedade, organizações não governamentais, empresas, governos em todos os níveis, não só a nível nacional, a nível municipal. Cada um tem que fazer a sua parte para garantir a sustentabilidade do nosso planeta. E eu acredito que isto vai ser feito. Por quê? Por uma razão muito simples. Não há plano B, nós não temos outra alternativa. Então, nós vamos construir um novo mundo mais sustentável. A grande questão é como, de que maneira e assim por diante. Excelente, professor. Não tem plano B, não tem planeta B. Não há plano B. Não é isso? E, Cristiano, a gente sabe que a gente está vivendo uma febre, por que não, né? Uma moda muito forte do ESG, né? Então, do acrônimo Ambiental, Social e Governança, acrônimo esse que nasce numa publicação do Pacto Global por acaso. E uma coisa muito importante é que em 2015, o professor trouxe aqui, dia 25 de setembro, em Nova York, a gente assina então a Agenda 2030, os ODS. Importante lembrar, como a gente traz aqui o tempo todo, o setor público, privado e terceiro setor, importante lembrar que pela primeira vez assinamos de maneira conjunta, intersetorial, né? A gente já teve outras agendas, mas muito focado como a Agenda do Milênio, mas focado em governo para países, principalmente países pobres, era focado nisso. E agora a Agenda 2030 não. Antes de setembro, a gente teve em 2015 ainda a Agenda de Financiamento e Desenvolvimento em Addis Abeba, na Etiópia, né? E ali, então, o setor privado aparece de maneira muito forte. E aí, ao final do ano, em 11 de dezembro, naquela madrugada maluca, a gente consegue finalmente chegar a uma conclusão e assinar, então, o Acordo de Paris, né? E ali as coisas começam a acontecer, a ponto do Al Gore, que teve há pouco tempo aqui falando no Santander, ele coloca a seguinte imagem. Ele fala a revolução da sustentabilidade, pela qual a gente está passando agora, ela é tão profunda quanto a revolução industrial e tão rápida quanto a revolução digital. Foi essas figuras que ele usou, né? E aí, Cristiano, vem essa pergunta para você. Então, nesses 5, 6 anos, né, como você tem visto esse movimento todo da sustentabilidade, ESG, no Brasil? Bom, Carlos, os últimos anos, talvez pelos eventos extremos do próprio clima, pelos nossos relatórios que são feitos pelo próprio IPCC, pelos alertas globais, talvez tenha vindo pela dor, né? Então, talvez é fato, como o professor colocou, que as coisas vão acontecer, mas é fato também que elas vão acontecer porque a gente está doendo na vida de cada um de nós, né? Como está doendo para os bancos, para os países de primeiro mundo, dos países periféricos, ou seja, todo mundo, por enchente, por sol extremo, por calor extremo, por falta por baixa precipitação das chuvas, etc., todo mundo está sofrendo. Então, acho que a realidade se impôs. Sim. Acho que não tem outro caminho. A dor aconteceu. E o importante é fazer, de fato, que essa dor se transforme em ação. Está aí a emergência que a gente tanto pede, né?
Só, talvez, acho que a sigla é importante falar um pouco dela. Governança é algo que é dentro do setor privado, dentro das empresas. A governança ela tem uma característica que cada individual, né? Cada empresa tem a sua forma de lidar com governança. Então, portanto, é difícil fazer um paralelo direto da governança em empresas em estágios diferentes. Quanto à questão social, a gente sabe que não tem como a gente estar próximo de municípios de baixo IDH, por exemplo, no caso brasileiro, e esperar que o setor público vá resolver os nossos problemas. A gente até gostaria que resolvesse, né? O setor público ele vê diariamente áreas sendo invadidas, áreas, inclusive, como eu falei no início, de manancial, e eles não estão reagindo, né? A gente não vê a reação do setor público para impedir invasão, a gente não vê o setor público reagindo exatamente para criar políticas públicas de direcionamento para a mobilidade, com a velocidade e com o rigor que deveria, né? O setor público tem esse papel de diretriz, né? Mas as empresas hoje, a despeito do setor público fazer ou não o seu papel, o setor privado ele tem que participar do desenvolvimento social do município. Ele tem que estar próximo da comunidade local, ele tem que entender as demandas, ele tem que ajudar na formação da sua própria mão de obra. Isso hoje está dado, não existe outro caminho. Então, portanto, o ESG, é claro que no início o debate e o contraditório surgiu muito fortemente, todo mundo falando sobre isso. Eu fico imaginando o professor, um homem brilhante como ele, vendo todo mundo falar sobre clima, né? Inclusive eu, né? Qual a minha capacidade técnica para falar sobre isso? Mas o fato é que, ainda bem, né? A ciência se aproximou da sociedade e hoje todos nós podemos falar sobre ela. Claro que em alguns momentos a gente vai ver um discurso um pouco com menos conteúdo ou com mais conteúdo. O importante é a gente estar discutindo, debatendo, e o assunto hoje ele é público, ele é da sociedade civil. Obrigado pelo gancho. Professor, é isso, né? E eu acho que, na verdade, né, ver um CEO de uma grande empresa falando sobre o clima, acho que era o sonho. Não há a menor dúvida. Chegamos lá. Chegamos lá. Né? E nesse ponto, né, a gente falou aqui dos 3 setores da sociedade, sem dúvida nenhuma, uma coisa que perpassa todos eles é a academia. Né? Uhum. E como que a academia vê esses desafios? Veja, hoje você vê, por exemplo, na questão da pandemia, né? Sem a ciência, dificilmente a gente estaria saindo da pandemia como nós estamos saindo hoje, com as vacinas, com os mecanismos de propagação do vírus, etc. e tal. A ciência é cada vez mais importante na sociedade do conhecimento que a gente vive hoje. Isso é inevitável, né? No crescimento econômico, no desenvolvimento de novas tecnologias, a ciência está presente em tudo, né? Então, hoje, as grandes políticas públicas, elas realmente só vão ter sucesso se forem baseadas em ciência, né? A experiência mostra para a gente isso de uma maneira muito clara. Então, a ciência saiu, digamos assim, do protagonismo do laboratório para ser mais um agente de desenvolvimento econômico. Muito bom, muito bom. E, Cristiano, a gente está vindo para essa fase agora, então, de, na verdade, pensar em soluções, né? Falamos aqui da academia, você já trouxe alguns elementos, não só da Klabin, mas do setor empresarial como um todo, e você está com esse mandato, né, de trazer lideranças empresariais para esse tema. E aí a gente para o tempo agora, a gente vai para daqui 5 anos. Está lá o Cristiano sorrindo. Por quê? O que aconteceu? O que os líderes empresariais fizeram que você falou, pô, valeu a pena, era isso que a gente precisava? Acho que foco em inovação, tecnologia, que traga principalmente solução para a energia. É claro que qualquer líder empresarial precisa de diretriz de setor público, né? Esse papel ele não tem como ser colocado, ele não é de um ator, né?
O governo ele precisa demonstrar quais são as diretrizes, por exemplo, da geração de energia do futuro do Brasil, ou principalmente do hemisfério norte, que tem uma missão importante na eliminação do carbono e do carvão e do óleo para a geração de energia. Mas o setor empresarial ele precisa reagir, né? Qualquer diretor de companhia, qualquer CEO de companhia, senta com a sua equipe mensalmente e discute tecnologia, discute processo, né? E quanto mais essa provocação vier dos executivos para a sua equipe, para que de fato busque soluções diferentes, e a gente sabe que a solução existe. Eu vou dar um exemplo, Carlos, mas a gente poderia elaborar um pouco mais, em virtude do tempo, eu vou dar um exemplo. Houve uma provocação por um diretor de dentro da companhia, porque tinha um equipamento que ainda usava combustível fóssil num equipamento chamado forno de cal. E ali houve uma atitude e uma coragem, inclusive tecnológica, por estar à frente, por ser o primeiro a trazer a tecnologia, de gaseificar uma biomassa em substituição ao óleo combustível. Esse equipamento não dava o retorno esperado naquele momento, mas houve a coragem, houve o ímpeto de fazer porque precisava ser feito. Então, eu acho que lá na frente a gente vê mais atitudes como essa, de investimento, principalmente em tecnologia e inovação, para eliminar, principalmente, eu cito constantemente as emissões por meio do combustível fóssil, porque se a gente colocar no Pareto, é ali que tem que acontecer, né? Óbvio que o desmatamento da Amazônia, que a gente tanto fala, se a gente acabar com ele imediatamente, a gente praticamente reduz em 1/3 as emissões do Brasil. E a gente já fez isso e sabe fazer. A solução para combustíveis fósseis, principalmente no hemisfério norte, precisa ter uma mobilização muito maior do que está havendo, né? Sensacional. E, professor, voltando para o senhor então, né, uma coisa que a gente vê e o que me parece dessa pandemia, claro que não dá para falar que tem nada de bom da pandemia, né? Mas, de fato, tem algumas coisas positivas acontecendo lateralmente, né? Por exemplo, parece que a gente está voltando a acreditar na ciência, né? A gente estava vivendo no mundo uma era pós-iluminista, né? E parece que a gente está voltando para o iluminismo e voltando a acreditar na ciência. Eu digo isso porque ainda hoje existem céticos com relação à mudança do clima, né? E como, por exemplo, a gente está vendo até com vacina agora, né? E minha pergunta é, o que a gente fala para essas pessoas, né? Porque tem duas coisas, né? Aquele cético que fala assim, olha, imagina, o homem não tem nada a ver com isso existem as eras geológicas, isso já aconteceria naturalmente. Tem esse primeiro, não vou trazer nenhum adjetivo negativo aqui, né? Não é lugar aqui, sejamos educados, mas tem também aquela, né, que diz que não tem muito mais o que fazer, né? O que a gente fala para essas pessoas? Olha, eu não acho que haja um negacionismo científico, no estrito senso da palavra. Por quê? Pegando o exemplo, né, colocado sobre a questão do desmatamento da Amazônia, né? Então, quando entidades científicas como o INPE mostram um crescimento do desmatamento da Amazônia, né, alguns governos, não são todos, né, vão na televisão e dizem, olha, o INPE está errado, esses caras não sabem fazer isso direito, os dados não batem com nada, etc. e tal, demite o diretor do INPE e vai por aí afora. Quando o desmatamento começa a cair, e aí o INPE mostra que o desmatamento está caindo, estas mesmas pessoas vão na televisão e falam, está vendo? As ações do governo funcionaram e vejam que o INPE é uma instituição com credibilidade para mostrar que o governo funcionou. Na verdade, é um mau uso da ciência. Tá? Não é um negacionismo da ciência, é um uso instrumental das ciências para os seus objetivos ideológicos, religiosos ou interesses econômicos, né? Então, isso daí, infelizmente, teve um crescimento nos últimos... Isso é um fenômeno recente, 5 ou 8 anos, né? Mas que eu vejo
Felizmente que isso está caindo, nos Estados Unidos já diminuiu muito esse movimento. E na questão das mudanças climáticas, olha, minha mãe, que tem 92 anos, percebe que o mundo, que o clima do mundo está mudando. Você não precisa ser cientista, você não precisa, qualquer pessoa percebe, né? E qualquer pessoa tem uma percepção das necessidades do que precisa ser feito, né? Nosso modelo de desenvolvimento econômico é insustentável, mesmo a curto prazo. Nosso nível de consumo, né? Nosso nível de desigualdade econômica, ele é insustentável para qualquer sociedade. Então, eu acho que agora temos que realmente ciência, né, órgãos públicos, setor privado, juntar as mãos e construir um novo Brasil, que não é esse que a gente está vendo hoje, né? Este Brasil hoje não é provavelmente o que vai ter futuro numa sociedade mais sustentável. Então, cabe a todos nós trabalhar nessa direção. Obrigado por ter amassado, afundado o ceticismo, né? Então, Cristiano, não tem mais ceticismo. Acabamos com isso, né? Agora, para além da questão da coragem, o que falta para o setor empresarial vir para essa agenda de maneira definitiva e com a ambição necessária? Política pública, investimento, o que falta? Acho que, fazendo referência a uma citação que eu já fiz, né, esse não é um papel de um ator, né? Esse é um papel de muita conversa, de muito debate, principalmente com o setor público, porque é ele que dá, de fato, as diretrizes, é esse o papel, o governo tem esse papel. Agora, o setor privado, ele tem na sua concepção, na sua origem, o porquê que uma empresa é criada, que é de gerar riqueza para as pessoas que estão no seu entorno, seja o seu acionista, seja o seu colaborador, seja a sociedade que está próxima dele, né? Então, vamos lá, né? Dentro do nosso papel de gerar riqueza, e não riqueza do ponto de vista monetário, mas riqueza no ponto de vista de qualidade de vida, de reconhecimento da ciência, de fato tratar os assuntos como eles devem ser tratados, o setor privado tem que mostrar a sua cara. Tem que dizer, tem que mostrar, tem que cobrar, tem que publicar, tem que ser diligente, tem que dar os seus números para órgãos independentes, né? A governança é um problema histórico, não a governança no sentido de empresa, mas a governança no sentido de liderança dos papéis, né? Eu já ouvi algumas falas do professor, inclusive, que o tema clima, né, ele tem muita dificuldade de ter uma boa governança, né? Eu vi há pouco, e aí tentando olhar o lado cheio do copo, e sempre o papel do professor aqui hoje é importante porque ele é um grande otimista, né? Apesar de colocar a gente no mundo real, ele é um grande otimista, né? E olhando o lado cheio do copo, eu tive há pouco com o setor público, especificamente com o Conselho da Amazônia, e vi os planos de desmatamento e me motivaram. Eu saí de fato esperançoso de que, de fato, o Brasil, em julho do ano que vem, consiga reduzir para 7 mil quilômetros quadrados, em 2023 para 5 mil metros quadrados. E o nosso presidente da República foi numa reunião do clima, perante a chefe de nação de todos os países, e disse que vai zerar o desmatamento em 2030. Dá para ser antes, né? E pelo lado otimista que eu falo, e pelo que eu vi, e pelos recursos que podem ser colocados, podem de fato ser antes, né? Então, vamos lá, nosso setor privado, a gente tem que ir constantemente a Brasília e garantir que isso aconteça, né? Muito bom, muito bom. E importante você trazer isso, né? E quando a gente fala agora em COP26, que parece que tudo vai acontecer ali, né? E a COP26, ela traz alguns elementos, como você já bem comentou, Race to Zero, Race to Resilience. Isso quer dizer o quê? A corrida para a neutralidade, a corrida para a resiliência, porque a gente já está sentindo os efeitos, os dados estão aí, né, muito claros, e também a gente precisa, como eu falei,
reduzir pela metade as emissões até 2030, ou seja, a gente precisa contratar metas de neutralidade climática, mas claro, a gente precisa cumprir, né? Professor, o que é, como nasce, o que come, onde vive COP? O que é COP? O que é COP26? O que esperar da COP26? As COP são as chamadas Conferências do Clima, né? Que é uma conferência de um acordo internacional feito pela ONU, dos quais acho que hoje são 195 países signatários, se comprometem a reduzir as suas emissões e trabalharem para a sustentabilidade climática do planeta. Então, essas conferências que ocorrem todos os anos, a mais famosa do passado foi a Conferência do Acordo de Paris, que sinalizou o primeiro acordo internacional formal de redução de emissões, né? Mas esse relatório do IPCC acabou mostrando que as metas do Acordo de Paris não são suficientes para garantir que os nossos filhos e netos não possam ter um mundo muito mais hostil, digamos assim, para a produção de alimentos e para a sustentabilidade da própria vida, né? Então, a COP26, que vai acontecer no final do ano em Glasgow, vai ser extremamente importante. E este ano tivemos vários episódios, digamos assim. O primeiro é a troca de governo nos Estados Unidos, né, por um governo que agora está disputando a hegemonia, digamos assim, né, geopolítica com a Europa e a China, né, e esperamos que isso traga benefícios positivos para a humanidade como um todo, né? E também na COP26 a gente espera que mecanismos financeiros de ajuda aos países em desenvolvimento para adaptação às mudanças climáticas e para ajudar esses países em desenvolvimento a reduzir as suas emissões sejam colocados em cima da mesa e sejam efetivados. E isto é muito importante porque se fracassarmos mais uma vez, realmente o futuro do planeta pode estar comprometido. E é importante salientar, pegando a questão do gancho da redução das emissões de queimadas na Amazônia, importante salientar que não há nenhuma maneira mais barata, rápida, eficaz de reduzir emissões do que reduzir a queima de florestas tropicais em geral, não só na Amazônia, né? Isto pode ser feito rapidamente, a custo muito pequeno, né? E que este deveria ser, de longe, o primeiro passo. Agora, é importante a gente entender que se os países desenvolvidos não reduzirem as suas emissões de gás de efeito estufa, olha, praticamente não adianta o Brasil reduzir sozinho o desmatamento, porque o clima do planeta, 78% das emissões globais é da queima de combustíveis fósseis. Então não vamos se enganar de que resolvemos o problema aqui, resolve um problema global. Tudo tem que ser coordenado e o fórum dessa negociação é a reunião da COP26. Excelente, não poderia obviamente ter uma explicação melhor. E um gancho ao financiamento, né? E a gente está falando aqui do famoso artigo 6. Né? Falando do artigo 6, Cristiano, como é que a gente vê o que vem a ser e o porquê de ter um mercado de carbono? O mercado de carbono tem um papel primordial a partir de agora. E aí a gente traz princípio da própria ONU que o Brasil como Estado teve um papel importante das responsabilidades comum, porém diferenciadas, né? Então, mais uma vez reconhecendo o nosso, talvez, maior depositório de conhecimento das próprias COPs e da negociação do clima, que é o nosso Itamaraty, reconhecendo o papel do Estado brasileiro na negociação climática por décadas, né? Esse princípio, que foi um princípio que, como eu disse, teve a participação direta de países em desenvolvimento, especialmente o Brasil, mostra a necessidade da compensação econômica, né? Eu falei durante a minha apresentação que, de fato, o Hemisfério Sul, e aí pegando especificamente a América Latina e mais especificamente o Brasil, a gente preservou as nossas florestas, elas estão preservadas por questões que não vão ser debatidas aqui, mas historicamente a gente não teve a velocidade de desenvolvimento que teve, principalmente na Revolução Industrial iniciada na Europa. Então, isso não aconteceu. Portanto, a floresta está de pé.
né? E é assim que ela deveria estar e a gente espera que esteja, né? Então deve haver um compromisso, daí a responsabilidade comum, porém diferenciada, né? Deve haver uma compensação. Esse número que é dito constantemente pelos organizadores agora da COP, mas já é um compromisso da própria, desde do Protocolo de Paris, de 100 bilhões por ano por 5 anos, né? Então, a compensação da floresta em pé, o mercado de carbono para que de fato haja a remuneração e a compensação de quem preserva, tudo isso é a viabilidade econômica para que principalmente as sociedades periféricas possam se desenvolver, né? Acho que aí é o principal papel. Eu, por vezes, às vezes me pego, e já fiz isso, fazendo contas simples de se nós, por exemplo, aqui na Klabin, somos positivos, a gente estoca mais carbono do que a gente emite, então a gente faz aquela conta simples, né, de multiplicar 4,5 milhões de toneladas equivalentes de CO2 equivalente por um valor, né? Mas a conta ela não é direta assim, né? Essa conta ela tem muito mais, hoje eu me corrijo, né? Ela tem muito mais um papel para as comunidades que estão depositadas nessas florestas, que vivem da subsistência dessa floresta, do que talvez o próprio setor privado, que constantemente tem talvez trazido como uma grande, vamos falar, fazendo um pouco da linguagem do setor privado, um grande upside no Brasil de monetização do seu carbono. O Brasil, relativamente a qualquer outro país do mundo, deveria ter vantagens, seja pela sua agricultura sustentável, seja pela sua preservação da biodiversidade nas matas, no nosso setor especificamente florestal, pelo manejo florestal reconhecido no mundo todo, com uma boa legislação florestal, talvez a mais adequada legislação florestal, né? Eu já falei que se o Código Florestal brasileiro, agora, recente de 2012, fosse implementado em vários países do hemisfério norte, muitos não estariam, não teriam condição de produzir, né? As suas indústrias não teriam condição de produzir, as indústrias florestais, as indústrias do setor florestal. Então, portanto, o mercado de carbono, relativamente, vai trazer para o Brasil grandes oportunidades. Mas o mais importante de tudo é reconhecer que as comunidades que estão depositadas nas florestas tropicais recebam por isso. Recebam pela manutenção e pelos serviços ambientais que o Brasil presta para o mundo. Importante, obrigado. É importante falar, quando você fala da responsabilidade, do princípio da responsabilidade comum, porém diferenciada, né? Um exemplo que eu sempre dou vai para um restaurante mais caro que exista, né? Aí por algum motivo, trânsito, etc, você chegou lá atrasado, seus amigos, monte de amigo ali, estavam já no café, né? Você bebe o cafezinho, ao pagar a conta, chega ali, normal, a tua parcela, como você tivesse participado daquele jantar inteiro, bebido todos aqueles vinhos, né? Você falou, olha, não acho justo, eu só bebi o café. Falou, olha, amigo, sentou, sorriu, a conta dividiu, não é isso? Então, a responsabilidade comum, porém diferenciada, é mais ou menos essa, né? Então, temos sim responsabilidade, no entanto, tem que ser diferenciado. Aqueles que emitiram historicamente. Claro. Tem um dado que eu acho muito impressionante, lembrando que quando a gente fala em CO2 equivalente, ou seja, a gente está falando de um acúmulo na atmosfera, né? Que vem se acumulando, dependendo do gás, né? Que demora aí 5, 10, às vezes, dependendo do gás, demora ali dezenas, décadas, para que a gente tenha ali um caimento desse gás ali, né? E é importante dizer que, estava vendo esses dias esse dado, que 10 empresas, né, desde a Revolução Industrial, são responsáveis por, sei lá, 60%, 70% de todos esses gases. Então, deixa eu complementar isso. Veja, a parcela de responsabilidade de emissões é extremamente desigual no nosso planeta.
10% da população mais rica é responsável por 60% das emissões. E as 50% mais pobres emitem só 10% dos gases de efeito estufa. Quer dizer, é uma demonstração, mais do que a questão histórica como um todo, da desigualdade associada com as emissões de gases de efeito estufa. Só que quem vai mais sofrer os impactos das mudanças climáticas são os países tropicais e é a população mais vulnerável dos nossos países. Então, essa é uma questão que tem que entrar na mesa de negociação da COP26. Isso tem que ser negociado seriamente para saber quem paga essa conta, né? Para que isso seja o mais justo possível. E, professor, o senhor é a estrela da noite, a gente já falou isso aqui, sem dúvida nenhuma, e tem aqui o empresariado brasileiro nos assistindo. Qual o recado? Olha, o recado é basicamente o seguinte, nós vamos sair dessa crise, tá? Trabalhando todo o empresariado, governo, população em geral, né? O empresariado tem que olhar para a sustentabilidade do seu negócio a médio e longo prazo, com os benefícios associados para a sociedade. Não é simplesmente planejar, olha, eu quero ter o maior lucro possível, no menor espaço de tempo possível, não importa as consequências sociais ou ambientais. Este tipo de capitalismo já era. Este tipo não leva a um planeta sustentável, nem a curto prazo. Portanto, essa é a mensagem. Vamos olhar para a sociedade de uma maneira mais ampla, vamos olhar para as necessidades básicas da nossa sociedade e para a sustentabilidade a médio e longo prazo. Fazendo isso, toda empresa vai conseguir realmente contribuir para o bem-estar da população em geral, não só para os lucros dos seus acionistas, mas para o que é importante, que é a felicidade geral da população do nosso planeta. Sensacional. Muito obrigado, professor. Com relação às perguntas do público, ou a gente já respondeu, ou, na verdade, nessa final aqui, eu já fiz uma compilação, eu diria, para o professor. Teve uma, inclusive, para mim, mas a gente está aqui mais para escutá-los do que eu. Eu também já coloquei alguns pontos que acho que já respondi. Por favor, então, as considerações finais. Cristiano. Olha, eu depois dessa fala do professor, eu tenho até medo de fazer qualquer consideração para não exatamente mudar em nada. Eu acho que essa é a personalidade do nosso evento. O professor Paulo Artacho é, de fato, a personalidade que eu colocaria como a personalidade do ano do Brasil. Este homem tem mais de 10 mil citações científicas. Esse é o homem que a gente tem que escutar. É a partir do princípio da ciência que a gente vai conseguir, de fato, fazer alguma coisa. Então, nós, do setor privado, a gente tem um papel importante e a gente, na nossa rotina do dia a dia, com as nossas equipes, a gente sabe o que fazer. Então, foco e escutar pessoas brilhantes como o professor Paulo Artacho. Obrigado, professor. Considerações finais? Eu vou discordar radicalmente do que foi colocado aqui, porque, na verdade, a ciência é um dos ingredientes da nossa sociedade. E este é um ponto importante. Tem que ter uma harmonia entre desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, desenvolvimento científico e tecnológico. Sem um equilíbrio entre essas componentes todas, realmente vai ser muito mais difícil construir um planeta sustentável, né? Agora, importante perceber que na questão das mudanças climáticas, a ciência já fez o seu papel. Exato. Ou seja, a ciência deixou o alerta muito claro, acho que mais claro impossível. Agora é função dos governos, da sociedade como um todo e do setor privado, incluindo o setor financeiro, entrar nesse barco, trabalharmos juntos para a construção de um novo planeta, que não é este planeta que a gente tem hoje, né? Com o nível de desigualdade social que a gente tem, que é insustentável a curto prazo. Então, vamos trabalhar todo mundo juntos, construindo um novo país, um novo planeta, para que daqui a 30, 40 ou 50 anos a gente olhe para o passado, e olhe para o passado e fale, gente, que fria que a gente estava entrando, hein?
saímos dessa fria. Então eu acho que é isso que a gente tem que trabalhar junto. Sensacional, muito obrigado aos dois. E é uma alegria mesmo, como eu falei, que seria muito bom a gente escutar tanto ao Cristiano, CEO da Klabin, professor Paulo Atacho. E o que eu deixo de mensagem final, primeiro um recado, né, que essa é uma primeira live, difícil vai ser bater essa live sem dúvida nenhuma, mas essa é uma primeira live de várias que a gente quer fazer até a COP26 e pós-COP26 também, por que não? E o que eu deixaria de recado, por favor, acompanhe. E o recado final, que eu acho que acaba resumindo bastante o que a gente conversou aqui, pensando como país, né? O país, o Brasil, tem vantagem comparativa por uma questão de vocação natural, né? Então a gente tem a matriz energética bastante limpa, a matriz elétrica muito limpa, então faz com que a gente tenha uma vantagem comparativa natural. Agora, cabe a gente, como cidadão, como empresários, como empresas, cabe a gente transformar essa vantagem comparativa em competitiva, né? Acho que a gente fica imbatível nessa agenda. Então, muito obrigado e uma boa noite. O progresso, ele nos trouxe até aqui. Transformou o modo como nos relacionamos com o meio e criou nova relação entre as pessoas e a natureza. Mas é tempo de recriarmos essa conexão. Chegou a hora de nos unirmos pelo planeta e garantirmos as gerações do futuro. A Klabin, que já possui balanço positivo de carbono, ou seja, captura e fixa mais carbono do que emite, está totalmente comprometida em continuar com a redução e a neutralização de suas emissões de forma alinhada com a ciência e a tecnologia. E agora uniu-se à Rede Brasil do Pacto Global da ONU para criar o Impacto Net Zero, um movimento em busca da redução das emissões de carbono. Seremos uma rede de pessoas e empresas unidas pelo mesmo objetivo, juntas pelo nosso planeta, juntas pelo nosso futuro. Acesse impactonetzero.com e saiba como fazer parte da mudança.